As linhas do tempo de Tiago se cruzam e sua consciência retorna ao passado, fortalecendo sua fé. Um novo período se inicia e Tiago e Thaís começam a estudar as escrituras, atrás de respostas. Curta se você gostou, me deixe saber se a narrativa está sendo clara nos comentários e compartilhe se sentir que essa história está fazendo sentido para você. Já que eu sempre fazia isso. Eu existi um pouco, mas acabei escrevendo. Enviamos a carta para Leonardo, mas antes disso, Thaís avisou ele que tinha um amigo dela que gostava dele e que tinha escrito uma carta para ele. Porém, ele ficou online antes de escrever e disse para confirmar se era o Thiago. Ela confirmou e ele falou que gosta apenas de mulheres. Eu olhei para Thaís e ela para mim. Aceitamos, e antes de responder que estava tudo bem, ele enviou outra mensagem dizendo que queria ver o que eu havia escrito, já que tive a preocupação de escrever para ele. Fiquei sem entender e enviei. Capítulo 2 Mudança de planos. Depois disso, deixamos o celular de lado e fomos comer algo. Então Thaís pediu para eu me concentrar, pois ela disse que eu iria receber um dom. Fiz do jeito que ela pediu e tive a experiência mais assustadora e incrível da minha vida. Eu estava de frente para Thaís, do outro lado da sala, olhando fixamente para ela quando o cenário ao redor começou a mudar. As paredes estavam se desfazendo e mudando de cor. Os objetos ficaram branco-violeta até sumir e o rosto de Thaís mudou. Seu cabelo era tão grande. Levei um susto quando vi semelhanças de seu irmão em seu rosto. Thaís é gordinha e havia ficado magra, que por sinal estava linda. Ela me perguntou o que houve, enquanto isso a outra estava de braço cruzado dizendo não com a cabeça para mim. Então eu estendi o braço e puxei. Quando ela estava perto de mim, as coisas voltaram ao normal. Sentei e olhei para Thaís, que estava na mesma posição. Comecei a explicar tudo o que aconteceu. Havia acabado de voltar para 2015. Pedi para ela vir comigo até minha casa, pois estava com saudade dela, e assim que entramos fui coberto por um sentimento de nostalgia. Comentei que estava idêntica, passei a mão nas paredes e comecei a chorar. No dia seguinte perdi a hora de ir para a escola, então convidei Thaís para ir comigo ver os meus amigos e ela foi. Ao chegar lá, ao ver os meus amigos, me joguei em cima deles e gritei: "Que saudade de vocês!" Então um deles me disse que na sexta tinha visto eles e perguntou se eu estava bem. Eu conversava com todo mundo, sempre dei bons conselhos, além de ouvir a situação sem julgar, e tinha o costume de conversar com Evelyn sobre os relacionamentos dela, já que somos amigos. E por mais que ela ainda gostasse de mim, ela já estava começando a entender que eu não havia mais que amiga. Antes de continuar contando, preciso conversar um pouco com você. Você se lembra o que te falei na primeira folha? Estamos iniciando agora a parte mais desgastante, sobrenatural e confusa da minha vida. Peço que antes de concluir alguma coisa sobre mim, que tente me entender, pois foram vivenciados esses momentos. Pronto para continuar? Eu estou. Já tinha completado meus 17 anos. Carol estava em Osasco. Eu e Thaís estávamos tão ligados e minha mãe fez uma surpresa ao gritar "Cheguei!" no meio da rua. Eu estava acompanhando o pessoal da igreja, já que Thaís tinha um líder como pai. Esse período, eu e Thaís começou a estudar as escrituras, para poder entender a situação que estávamos vivendo, pois escolhemos um caminho que nos levou ao caminho que ele diz ser errado. Escolhemos servir a Deus e nossa obediência nos envolveu com o amor de nossas vidas. Pegamos uma bíblia de estudo e marcamos todas as passagens que falam sobre o tema. Fomos até minha casa, sentamos no chão e espalhamos os materiais. Minha mãe se interessou e se envolveu. Eu expliquei tudo para ela e ela entendeu. "Se é isso mesmo, vamos estudar", afirmou ela. De início, lemos Levítico que diz: "O homem não pode se deitar com outro homem, como se fosse mulher", o que me fez desanimar e querer desistir, mas minha mãe me incentivou a continuar lendo, pois tínhamos muitas passagens sobre o assunto para ler. Me lembro que li para elas e conforme íamos chegando ao fim do estudo, algumas dúvidas foram surgindo. Não somente a mim e a Thaís, mas também a minha mãe, em tantos anos de evangelho, tanto nós quanto ela estava vivenciando algo novo. Durante o curso de teologia dela, ela nunca presenciou algo do tipo. Continuamos os estudos e lemos a última passagem em Romanos que diz:
Por isso também Deus os entregou às corrupçências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram em servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Essa passagem foi de encontro com todas as outras. Parece que estava ali para afirmar a mensagem do Deus vivo que diz que somos sua semelhança e ele nos amou desde antes de nascermos e nos moldou. Nos formou dentro do ventre de nossas mães e somos o que ele sonhou, do jeito que ele quis. Ele nos ama à nossa maneira. Depois do estudo, fizemos uma oração para confirmar o entendimento e reforçar a escolha que deveríamos tomar. Neste dia, anotamos tudo em uma folha, pois se realmente essa fosse a vontade de Deus, iríamos precisar convencer a todos. Com essa responsabilidade em minhas mãos, senti preocupação e me entreguei profundamente ao Evangelho. Estudei muito com a Thaís. Me lembro que quando chegava da escola, passava na casa de Thaís e nós íamos para uma praça com um caderno, uma caneta e 2 Bíblias. Depois de algumas conclusões, eu tinha certeza que aquilo era a minha missão. Sentia meu corpo todo em sinfonia. Estava disposto a qualquer coisa para fazer a vontade do nosso Pai, Deus. Carol havia voltado para cá e Thaís foi deixando os afazeres de lado. Na época, já tinha recebido o dom de profeta e Deus me incomodou de falar com ela sobre equilibrar as coisas. Ela estava vendo a lua com Carol, então chamei ela para conversar. Disse que se ela não escutasse com atenção o que ia dizer, poderia acontecer algo sério, então passei a mensagem. Me lembro de cada palavra que disse a ela. Foi um conselho para equilibrar o relacionamento dela com Deus e dela com Carol, pois Deus estava sentindo falta da forma que ela o tratava. Respirei fundo para conseguir terminar a mensagem, pois ele disse que se ela não o escutasse, iria tirar Carol de sua vida.